Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Sou o Júnior. E eu sou a Neide. E estamos aqui no nosso canal para mais uma pré-aula de pré-adolescentes. É isso aí, galera. E é a última aula desse trimestre. Exatamente, né? Lição de número 13. Isso, então você deve preparar uma aula bem dinâmica para os seus pré-adolescentes, né? Se você tiver um outro local fora de que você está habituado a dar aula, seria muito interessante. Outra dica bem interessante é um café. Isso, você terminar aí o teu trimestre com um café bem gostoso, de repente fazendo aí todo um cenário referente à lição que vocês tiveram, alguma coisa que os lembre, né? Que ficou dentro do trabalho de vocês do trimestre. É uma coisa bem gostosa, bem legal, marca bastante, tá? Encerrar o trimestre em alto estilo. Em alto estilo. De repente, fora, que nem a minha esposa falou, fora da classe de aula, seria interessante, um local novo lá, tal. Diferente. Né? Convide pro café aí o seu pastor, que é importante ele participar junto. Sempre ter o apoio do pastor é muito importante, tá bom, queridos? Não esquecendo da premiação daqueles alunos que tiveram 100% de frequência, que é muito importante. Isso é muito importante. Você fazer uma premiação e, se possível, dar um presentinho realmente. É legal. De repente, quem sabe, a próxima lição do próximo trimestre, ele não pague, ele ganhe como um presente. É bacana isso também. Bom, aí vai da criatividade de cada um de vocês, meus queridos. Mas vamos lá. Lição de número 13, que tem o título... Deus em primeiro lugar. Opa! Deus em primeiro lugar. Isso não é corrida de Fórmula 1, Ayrton Senna, tal. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E o texto base... se encontra em Mateus, capítulo 6, e o versículo 33. Mais um texto que nós marcamos aqui, que é ali embaixo, ali na lição, a Bíblia diz... que nós achamos bem interessantes, que diz assim, ó: ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. Aí, líderes e professores, pregadores, olha que texto sensacional para você trabalhar numa mensagem. Porque diz assim, ó: ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, primeiro. Toda a tua alma, 2. Depois, mente, ou seja, buscar conhecimento, 3. E todas as suas forças. Isso dá uma pregação, gente, tremenda, tá? Muito legal esse texto, muito show. Vamos lá, os objetivos da nossa lição, queridos, é o seguinte, ó, importantíssimo. Você vai apontar, você vai mostrar para o seu adolescente que Deus está acima de todos os nossos bens materiais. Vai apresentar Deus como nossa maior prioridade. E confirmar que o amor de Deus deve ser demonstrado, não apenas com palavras, mas com atitudes. Com ações. Isso é muito importante, queridos. A lição está dividida em 3 tópicos. E nós vamos comentar rapidamente aqui com você esses 3 tópicos. O primeiro tópico, meu bem. Meu bem maior. O homem, ele procura riqueza, satisfação, diversões pessoais e etc. Mas assim, nesse momento, pergunte ao seu adolescente qual é o seu bem maior, o seu bem mais precioso. Alguns vão falar que é os pais, outros vão falar que é a família e tal. Mas sempre no meio da galera, alguém vai lembrar, ou talvez todos, né? Vão dizer que Deus é a prioridade na vida deles. E aí é importante você afirmar que Deus tem que sempre ser o centro da nossa vida. Ele tem que estar acima de tudo, mesmo acima da nossa própria vontade. A vontade de Deus tem que prevalecer. Com certeza. Eu dou uma dica que nessa hora você poderia estar fazendo nesse primeiro tópico uma dinâmicazinha muito legal. Como? Você de repente pergunta para eles: aí pessoal, é o seguinte, ó, o que é legal, que vocês mais gostam, que é legal? Um vai falar PlayStation, outro Xbox, outro vai falar sorvete, outro vai falar, sei lá, lavar louça. É difícil, mas de repente tem alguém. Você vai ter as respostas mais diversificadas, né? Aí você pergunta: gente,
E isso aqui é que vocês, o que vocês mais gostam disso daqui? Aí cada um vai falar alguma coisa. Aí de repente, aí você entra nesse assunto, Deus, tal, entendeu? Quer dizer, uma pergunta só para ter a participação deles. Isso é muito legal, tá? Aí você entra nesse contexto, que nem a Neide falou, e aí você pode realmente desfrutar desse assunto de uma maneira bem bacana mesmo. Tópico de número 2. Opa, isso aqui é legal. Minha lista de prioridades. Vai falar aqui sobre salvação, arrependimento, frutos do Espírito, dons do Espírito. O que é mais importante? Aí você pode estar escolhendo, de repente, fazer essa outra dinâmica que nós fizemos aqui agora, no início, e na segunda parte. Gente, essa lição aqui te dá uma opção enorme aí de trabalho realmente, de dinamismo, tá? E trabalhe com ele sobre lista de prioridades. O que é mais importante? Sendo cristão, sendo crente, que eles são, evangélicos e tal, o que é mais importante dentro da sua lista de prioridades? Como um cristão, o que é mais importante fazer? Aí vocês podem estar trabalhando muita coisa, muitos assuntos referentes a isso, tá? Inclusive a dinâmica da lição ali, ela te orienta a dar o papel A4 ali e para eles colocar a lista das suas 20 prioridades, né? É bem interessante essa dinâmica que a lição está apresentando. Com certeza, porque ali você vai ter esse feedback do pessoal e vai estar trabalhando de uma maneira bastante dinâmica. Gente, essa lição é muito dinâmica, tá? Você pode deixar essa lição muito gostosa para eles e o melhor de tudo, já trabalhar eles ali na expectativa da próxima lição, tá bom? Isso, do próximo trimestre, que vai estar show de bola. Vamos lá, lição de número 3. Deus. Deus acima de todas as coisas, é o tópico de número 3. Tópico de número 3. Deus acima de todas as coisas. Eu queria ler aqui um texto que está aqui no finalzinho da lição. Baixa um pouquinho ali para mim. Sim. Que diz o seguinte... Deus espera que você se lembre do seu Criador ainda na sua juventude e tenha como prioridade a fim de que seus dias sejam de alegria e quando você envelhecer não terá do que se lamentar. Eclesiastes 12:1. Que você ainda pré-adolescente possa refletir o quanto Deus o ama e venha permitir que somente Ele ocupe o lugar de honra e o primeiro lugar em sua vida. Esse texto ele é muito interessante e quando você lê ele, você pode dar uma pincelada na lição passada, onde a gente falou sobre o futuro, que o pré-adolescente ele precisa se plantar hoje, né, para colher no futuro. Então, é bom você fazer uma junção ali e relembrar a ele o quanto é importante nós plantarmos o bem hoje para colhermos no futuro, né? Que é o que o sábio Salomão falou nesse texto. Amém. Então, assim, você pode estar utilizando exemplos, inclusive, né? Importante, legal, é você pegar exemplos muito latentes, muito próximos a eles. De repente, o seu testemunho de alguma coisa que aconteceu com você, é muito bacana isso, tá? Para você estar trabalhando esse tópico aí, tá bom, queridos? Esses exemplos são muito importantes, você enriquece realmente a sua aula, tá bom? Seria isso, irmã Neide? Seria isso hoje, bastante curto aí com vocês. É o seguinte, nós vamos passar aqui para vocês 2 dinâmicas, tá? Para que vocês possam estar aí aplicando junto à sua classe. Dinâmica de número 32, que fala sobre lista de prioridades. Cai bem aí a calhar na sua lição, tá bom? Tem uma das listas ali da dinâmica, fala sobre trabalho. Claro, seu pré-adolescente não trabalha ainda, mas você pode jogar aí pro trabalho dentro da casa, ajudando pai, mãe e tal, esse tipo de coisa, tá? Ou de repente escola, né? Então, lista de prioridades, dinâmica 32. O tópico 2 ali, que nós lemos agora há pouco aí com vocês, que fala sobre minha lista de prioridades, também tem o seguinte, ó.
fala sobre frutos do Espírito, caso você queira, tá? Tem uma dinâmica muito legal ali, que é a dinâmica de número 1 do nosso canal, que fala sobre frutos do Espírito. De repente, se você quer botar alguma dinâmica a mais, ó, a falta de dinâmica não vai ter. A lição tem uma dinâmica boa, nós no início já demos uma também, e já estamos falando de mais 2 que tem no nosso canal. Então ali você pode de repente estar olhando, e se quiser aplicar junto, né, frutos do Espírito, estar trabalhando junto, é bem legal aquela dinâmica ali também, ok? Mais alguma coisa, irmã Neide? Gente, não esqueça de deixar sua aula bem top, bem dinâmica, para deixar o seu pré-adolescente com vontade para participar aí no próximo trimestre. Então, faça o melhor que puder, que Deus te abençoe e tenha uma boa aula. Boa aula a todos, fiquem com Deus. Não esqueçam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, que é a notificação. Você recebe os nossos vídeos quando nós acabamos de postar, por ter postado, ter clicado no sininho, tá? E comente, por favor, comente, dê dicas, que é muito importante essas dicas pra gente, tá bom? Em alguns vídeos que nós vamos fazer, nós vamos inclusive falar o nome de algumas pessoas ali que comentam e tal, agradecendo aos seus comentários, tá bom, queridos? Um grande abraço, fiquem com Deus, boa aula a todos e até a próxima. Que Deus abençoe.